Seja muito bem-vindo ao episódio número 42 do podcast do Gestor de Frotas. Para você que não conhece, esse projeto visa trazer conteúdo de qualidade na área de gestão de frotas, dicas essenciais que vão te ajudar a enxugar os custos da operação e ajudar na eficiência operacional. Para quem não me conhece, meu nome é Marley Abed, sou coordenador de marketing aqui da Infleet e já te peço para você deixar seu curtir, seu comentário, se inscrever no canal e ativar o sininho para que nos próximos episódios você seja notificado quando a gente soltar. Hoje a gente está aqui com um convidado especial, mas antes de passar para ele eu quero falar de Flávio, passar para Flávio, né, nosso co-host, pessoa que está aqui sempre com a gente aqui passando bastante conteúdo. Então se apresenta um pouquinho, Flávio. Fala galera, bom dia. É um prazer muito grande participar desse projeto que visa realmente trazer informação relevante para o gestor de frotas, para os motoristas, para os instrutores. Me chamo Flávio Oliveira, sou consultor e gestor de frotas já há 16 anos, atuando nesse ramo de transportes e nos últimos 7 anos dedicando às novas tecnologias que estão sendo embarcadas. Nessa parceria com a Infleet aí tem sido muito bacana as experiências que a gente tem tido e o aprendizado também. Obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer. Sempre é um prazer aqui, Flávio, te receber. E hoje a gente está com um convidado que é bem do seu ramo, né, Flávio? Opa, tem mesma origem. Mesma origem. Então a gente está hoje com o Oscar Varoto, né? Então eu vou passar a bola aqui para ele se apresentar. Se apresente um pouquinho para nós, Oscar. Ele está hoje online, né? Então fala um pouquinho de onde você tá falando também aí para o pessoal. Olá, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite, né? Obrigado ao Marley, ao Flávio, a todos a equipe. Eu estou falando de Jarinu, do estado de São Paulo, que é do lado de São Paulo, né? Eu tenho 30 anos no mercado de ônibus, só trabalhei em empresa de ônibus. Hoje trabalho com consultoria, assessoria, sou instrutor, né? Sou formado em logística, estou fazendo pós-graduação em segurança no trânsito e tenho uma empresa que também faz a questão de cursos, né? Então a gente atua diretamente na questão dos treinamentos, dos resultados e em cima da performance, que hoje é um precedente muito importante dentro das empresas de ônibus aí. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos por você ter vindo, Oscar. Então, já para a gente começar aqui, eu vou apresentar o tema, né? Que hoje a gente vai falar sobre como manter um motorista motivado, mesmo após o período de treinamento. Então, é muito porque a Flávia aí também pode falar um pouco melhor, mas às vezes a gente tem aquele boom, né? Aquela sensação de, pô, agora eu aprendi, agora eu vou colocar em prática, mas depois a gente tem essa dificuldade de dar continuidade ao que foi ensinado, né? O Oscar também deve ver bastante isso. E aí, Oscar, para a primeira pergunta, eu queria que você me respondesse o seguinte. Fala-se muito sobre treinamentos para motoristas, mas queria que você contasse a importância dessa ação para a gente na área de gestão de frotas. Bom, Marley e Flávio, a questão do treinamento ela é de vital importância porque para o motorista e para a empresa do ônibus que tem um ativo e está ligado não só na condução do veículo, mas na condução da vida, que é o mais importante, as pessoas têm que ter algo que é muito presente. Treinar faz parte, mas conduzir é importante, mas ter a humanidade e a sequência disso como uma prova maior, que é a questão de números, não só dos números, mas da acuidade, hoje as empresas elas pecam um pouco por causa da questão visando alguma coisa relacionada à agilidade, à falta de mão de obra, que isso é uma coisa muito presente, e é uma coisa que a gente vem debatendo muito isso nas questões do treinamento, a questão da continuidade. Por que ela não consegue fazer? Por causa de uma coisa chamada rotina. Os motoristas fazem as mesmas coisas todos os dias e a tendência nesse relaxamento ocasiona acidentes e o não cuidado sobre isso, que é a questão da visão, do acompanhamento, se torna um problema muito evidente nas empresas. Bacana. Nós temos aí realmente um dado que mostra, e a nossa vivência mostra também, Oscar, que sempre que a gente faz um treinamento, seja ele de direção defensiva, condução econômica, a prevenção de acidente, né, que hoje já vira prevenção de sinistros, o termo mudou, a gente tem ali um ganho, né, com relação ao comportamento dos motoristas. A gente vê que muda realmente, o número de acidentes mudam, o consumo de combustíveis reduz, a gente reduz o consumo de manutenção, o custo de manutenção.
Mas isso não é perene, ele não se propaga, ele não se mantém, né? Porque o tripé da educação ele precisa também ser observado, que é o esforço legal, que nós temos aí os cursos até que você oferece, nós temos aí a própria educação, que é fundamental, mas nós temos uma parte do tripé que muitas vezes ou pesa demais ou pesa de menos, que seria a fiscalização, né? A fiscalização ou por conta da empresa ou por conta do poder legal. Muita gente se apropria da fiscalização como sendo um único item de educação para os motoristas. Outros não investem nem na educação e nem na fiscalização. Como é que você vê esse equilíbrio? Como é que você acha que a empresa, o gestor de frotas, pode chegar nesse equilíbrio? Na verdade, eu até sugiro e falo muito isso dentro da cadeia, né? Que o cérebro da empresa é o tráfego. O coração é o que pulsa lá fora, é o motorista. Se o cérebro ela é a parte do contexto onde você tem que pulsar a inteligência para o coração para que a demanda seja efetiva com resultados, o treinamento do gestor de frota é tão importante quanto do motorista, porque todo mundo fala muito do treinamento do motorista, que o motorista tem que estar treinado, mas ele tem que estar com vertentes e posições dentro da empresa onde que isso erga a autoestima dele. Nós não podemos usar um motorista como base de tudo. Tudo é o motorista. Se dá algum problema lá fora, a culpa é do motorista. Se dá um problema dentro da empresa, a culpa é do motorista. Eu não vejo assim. Eu acho que as empresas têm que estar interligadas. Tem que ser treinamento, tráfego, RH, manutenção, operação, se unirem. Nós não podemos ter várias empresas na mesma empresa. Nós temos que ter uma regra dentro da empresa. Todas as pessoas trabalham por si. Quando essas pessoas deixam de trabalhar por um bem comum que é a empresa e tem que olhar essa questão do motorista quando ele tem uma dificuldade, que às vezes está dentro da casa dele, e aí que entra a parte humanizada, um bom dia faz uma diferença tão grande que as pessoas não têm ideia. Ou o que está acontecendo, se você me permitir que eu possa te ajudar, não é dinheiro às vezes, não é salário. É uma questão de treinamento, não só da parte do motorista. O que eu mais escuto em sala de aula? Mas por que só com a gente e não com os nossos líderes? Né? O líder também tem que ser cuidado, porque ele também tem problema. Verdade. Então eu bato muito nessa questão. A questão não é só o motorista. Vamos chamar o gestor de frota, mostra para mim os números. A gestão é feita de números, mas de humanidade também. Então hoje as empresas estão muito focadas em atender o cliente. Mas como é que está atendendo esse cliente? Eu vejo empresas aí, nós que somos do ramo, não só na questão do fretamento contínuo, que seja ele eventual, na questão do urbano, do suburbano, as pessoas não falam em acuidade, as pessoas não falam em retenção de mão de obra, até porque a oferta está muito maior que a demanda. Nós temos que cuidar do nosso cérebro, da nossa casa, e às vezes isso não acontece na maioria das vezes. Entendi. Tem uma coisa que eu vejo acontecer bastante, até a gente já comentou em outros episódios aqui do podcast, que é a concorrência dos setores dentro de uma empresa e terminam culminando no motorista como sendo o grande bode expiatório. Tudo que acontece é o motorista porque ninguém consegue se entender dentro da empresa. É o setor de tráfego, ou o despacho, que é rival do setor de manutenção, é o setor de manutenção que bota a culpa sempre no motorista, e o motorista diz que é o treinamento. Mas tem uma coisa que eu tenho percebido, e isso ao longo dos últimos 16 anos, você já há 30, não sei se é uma percepção só minha, quero saber se é sua também. Eu tenho percebido que as empresas desvalorizaram muito o setor de treinamento no sentido de trazer pessoas desqualificadas, não desqualificadas no sentido moral ou ético, nada disso. São pessoas com muito boas intenções, mas sem qualificação técnica. São bons motoristas que muitas vezes é trazido para ser o instrutor, um inspetor. São pessoas com ótimos desejos, ótimos anseios dentro da empresa, querem ajudar realmente, mas a qualificação técnica ficou descartada, desvalorizada, não foram preparados para dar treinamento, não foram preparados para serem orientadores, inspetores, e isso veio acumulando, e hoje tem um déficit muito grande de treinamento mesmo, técnico, qualificado.
baseado na andragogia. Hoje a andragogia é a ciência que faz com que o adulto consiga aprender, né? E a falta desse entendimento pedagógico, técnico do instrutor, ele vem gerando esse déficit. Como é a tua percepção com relação a isso, Oscar? Flávio, na verdade você está coberto de razão, concordo plenamente, até porque antigamente, né, há 20 anos atrás, até 15 anos atrás aí, o que subia para treinamento era o mais velho porque ele dava um bom retorno na escala. Gente, dirigir é muito diferente do que educar. Você tem que ter dom. É verdade, né? É uma coisa assim, a pessoa pode até ser muito boa naquilo que ele faz, mas ele não tem o perfil. Ah, não, aumenta lá um tanto no salário dele, já está com a gente aí há 10, 15 anos, vamos passar ele para fazer o teste e falar com os motoristas. Olha, veja bem, falar com os motoristas é diferente de você ter uma aptidão de treinamento. Exatamente. Treinamento, né, treinamento é muito diferente do que você falar com o motorista. Exatamente. Correto? Né? Então, por exemplo, eu tive que passar por um curso de instrutor, eu tive que fazer pesquisas, eu passei por todos os setores da empresa, eu fui motorista, porque quando eu for falar com um motorista, Flávio e Marley, eu tenho que falar com conhecimento. Com certeza. Né? Exatamente. A gente não pode falar, eu não posso, você, Flávio, nós aqui, eu não podemos falar eu acho. Não existe eu acho. No trânsito, se você achar, você mata. Não é isso? Ou morre. Sim. Então, ou morre também. Então, as empresas, elas acham que a questão do treinamento... E outra, quando você fala de um serviço profissional, para eles é gasto. Para mim é custo. Existe uma diferença entre gasto e custo. E ainda chamo de investimento. Melhor ainda, é investimento. Então, vamos lá. Eu vou aí em Salvador, junto com o Flávio, vamos fazer um treinamento com visões do Centro-Sul e do Nordeste, Norte e Nordeste. A diferença, ela é grande, mas o propósito é o mesmo. Se você perguntar hoje, eu falo muito isso em sala de aula, que você tem que observar o que você está fazendo, o motorista ele tem que ser uma pessoa, um juiz de paz, você tem que saber que você não pode se opor ou impor em algumas condições. Existe regra, hoje as empresas não falam em POP, que é o procedimento operacional padrão, todo mundo está focado no cliente e esbarrando em coisas muito amadoras, como linha no chão, atraso em linha. Né? Exato. Outra coisa que, né? Então eu falo, até brinco dentro do contexto aqui dos meus clientes, eu falo assim, por que ninguém contesta médico, advogado e contesta motorista? E no aeroporto ninguém contesta o avião que atrasou. Exato. E quando contesta, ninguém tem o que fazer, porque o avião não sai do chão se o piloto não chegar. Mas aí é artigo de luxo, eu estou viajando de avião. O motorista de ônibus é um simples motorista de ônibus. Já pensou? Né? Sim. Então eu tenho vários amigos pilotos de avião aí, e tenho conversas com ele que ele fala que pilotos somos nós, que levamos as pessoas num trânsito caótico, sujeito a tomar um tiro, uma pedrada, um acidente, porque o avião quando cai, ele caiu. O tempo que nós estamos fazendo esse podcast aqui, quantos acidentes terrestres já não vão acontecer? Verdade. Ninguém dá uma pedrada no piloto do avião, né? Porque não... Pode ser que o estilingue não chegue tão alto. Não, e a segurança, a manutenção do veículo, do avião, completamente diferente. Tudo que é entregue para o piloto está em perfeitas condições de uso, senão ele olhou aqui, ó, não está funcionando, não vou subir. Não sobe. O motorista de ônibus, quando fala assim, o limpador não está funcionando, termina essa viagem. O motorista de ônibus é assim, não dá para terminar essa viagem? Então são coisas bem diferentes, assim, mundos, ecossistemas totalmente diferentes e que deveriam se aproximar no sentido de humanização, no sentido de segurança, no sentido de redução de acidentes, de insatisfação do próprio cliente, de melhoria e valorização da marca, das empresas, do transporte. É muita coisa envolvida que o treinamento pode melhorar, pode ajudar nesse sentido, não só o treinamento dos motoristas, mas como o Oscar falou, com muita propriedade de todas as equipes, todos os setores. Vocês falaram bastante sobre a parte de educar e como educar é um desafio,
né? E aí eu queria entender mesmo, Oscar, vou fazer uma pergunta diretamente para você, como é que funciona o processo de se preparar para um treinamento, né? O que é que você precisa ter de dados anteriores, né? E também o que é que você precisa sempre estar adicionando ali no treinamento para fazer com que o pessoal consiga entender de fato o que deve ser feito na estrada, né? Eu queria entender como é esse processo mesmo de criação e construção de um treinamento. Bom, primeiro eu vou procurar a história do motorista, da equipe que vai estar lá, correto? Então eu tenho que procurar o perfil dele, se é urbano, suburbano, rodoviário, para mim Perfeito. aí ter uma direção do que eu vou falar, porque às vezes o foco ele vai estar muito mais para um trânsito de cidade do que de estrada, que é uma coisa totalmente diferente. Os perfis são diferentes. Baseado em cima desses dados, eu vou focado naquilo que tem que ser as primícias. Então, se você vai fazer um fretamento contínuo de fábrica, ele é um perfil. Por mais que ele venha de um rodoviário, por mais que ele venha de um suburbano, o perfil do fretamento contínuo ele é outro. Ele é direcionado. Ele é um relacionamento direto. Por quê? Porque você leva a pessoa e traz ela no mesmo dia. Tá? Dentro dos outros perfis que são urbano, suburbano e rodoviário, existem os usuários diários, mas existem os rotativos, onde o atendimento e a performance desse treinamento se torna um pouco mais diferenciado, até porque são perfis de clientes diferentes. Tá? Então, quando você tem essa conduta do treinamento, eu tento buscar sempre dentro do profissional tirar o melhor que ele tem. Porque o que eu busco também dentro da humanização? Eu tenho que escutar ele também, para que eu consiga reverter aquela visão errada que ele tem, os números errados que ele tem e a performance dirigir que não condiz para aquele tipo de serviço. Você falou uma coisa bacana aí que é direcionar, né? Entender primeiro a parte da análise e do diagnóstico que a gente faz do perfil do motorista, Uhum. da empresa em si e da necessidade que a empresa tem, para a gente poder montar. Tem muita gente que acha, Oscar, que o treinamento é simplesmente, eu preciso de um treinamento para reduzir o consumo de combustível. E a gente está com o treinamento pronto, é só chegar na sala e dizer o que vai acontecer, como é que tem que acontecer, sem antes fazer uma análise, um diagnóstico e uma preparação desse conteúdo. O conteúdo ele precisa ser preparado e atualizado constantemente. A legislação de trânsito, por exemplo, ela muda constantemente. Só esse ano nós já tivemos algumas modificações, um toxicológico, na lei do motorista, e tudo isso precisa ser atualizado no conhecimento do instrutor e precisa ser atualizado para os motoristas e na preparação desse treinamento. Aí você vê que agora está chegando os veículos com muita força, veículos Euro 6, com uma nova tecnologia de motores, e os veículos eletrificados. Isso o instrutor também precisa agora se preparar para poder conhecer, para poder passar aquela informação da melhor forma possível para os motoristas. Na verdade, o instrutor ele precisa ser o exemplo, o primeiro a saber, a conhecer, a entender, não só pelos fabricantes, mas de fato e de realidade ali, dirigindo, conduzindo, para depois ele passar a informação para os motoristas. E aí a gente tem aí um déficit, eu gosto de falar dessa palavra porque é retrógrado quando o gestor de frotas ou o dono da empresa chega e fala: eu quero um treinamento para aquele carro ali sem ter fornecido um mínimo de análise para um diagnóstico para o instrutor. E essa análise, ela normalmente veio com ferramentas, né? Sim. E assim, Oscar, eu queria ver de você também. Quais ferramentas você usa para fazer esse tipo de análise, né? O que é que a empresa precisa ter para você chegar lá munido o suficiente para trazer um bom conteúdo? Na verdade, eu vou buscar dentro da operação e da manutenção quais foram as maiores quebras do mês, qual que foi o maior socorro do mês, o que, que teve dentro do mês que pegou mais. O que, que foi? Foi socorro, mas por quê? Ele foi um socorro porque a peça não é genuína ou porque a mão de obra não está qualificada? O que acontece muito nas empresas, elas são muito pronto. Faz um treinamentozinho, treinamentozinho de condução econômica que meus carros estão gastando muito. Mas pera aí, irmão, o seu carro está gastando muito por quê? Porque ele fica 20 minutos para encher um balão de ar.
há motorista no mundo que consiga fazer uma redução de economia com um ônibus com problema de compressor, o ônibus com pneu fora do padrão de calibragem, que todo mundo acha que o pneu é uma calibragem só, e existe N marcas de pneu por aí, que existe N PSI, que são 1 ou 2 libras de diferença no conjunto, dá muita diferença no consumo de diesel. Qual que é o preparo que está tendo da manutenção? Libera o carro de qualquer jeito, faz essa viagem que o Flávio falou e volta. É dinheiro jogado no lixo. Exatamente. Os diretores e os gestores de frota estão preocupados em ir lá e ganhar o dinheiro, mas estão ganhando o dinheiro de uma forma deficiente, que poderia melhorar isso. Ah, mas como é que nós vamos fazer isso? Com conscientização. A conscientização é melhor em alguns momentos, ou tem que andar junto com o treinamento. Qual que é a consciência do motorista? O Flávio viveu isso como eu vivo. Pega aquele carro lá e faz essa entrada, essa saída. Mas eu nunca dirigi aquele carro. Eu não sei, é motor traseiro, motor dianteiro. Nós estamos aí com o Euro 6, que tem a regeneração. Isso. E ele vai, que ele vai ter que ter um processo de regeneração com uma saída de escapamento a mais de 600 graus. Não vai poder fazer em qualquer lugar isso. Imagina aí. Então, quer dizer, a gente tem todo um preparo para isso. E às vezes a gente. Outra coisa que acontece também, deve acontecer aí, é como não tem essa mão de obra que está faltando, não consegue trazer as pessoas para a sala de aula. Quando você traz os motoristas para a sala de aula, fala, eu vou escutar a mesma coisa, andar no verde. Não é assim. Vamos cuidar disso, né? As pessoas não querem cuidar. Eles querem que faça para mandar para o cliente um certificado que fez atendimento ao cliente e condição econômica. É igual vocês, com certeza, devem sofrer na questão do rastreamento. É o mesmo do mesmo. Não, tem cerca, tem a condução da manutenção, tem a condução de quantos quilômetros faz por litro, se condiz com aquele veículo, e as pessoas não leem a parte técnica que é fundamental para cada veículo. Exatamente. Ultimamente a gente tem tido um avanço na valorização do que a gente chama de gamificação dos treinamentos, né? Hoje tudo é gamificado. É gamificação para ensino de criança, Sim. gamificação para o treinamento, gamificação na hora das reuniões. Tudo é gamificado para poder... E esse termo está chegando, Oscar, com muita força agora, e nada mais é do que usar aquilo que a gente já usa há algum tempo nos treinamentos, que seriam as dinâmicas, os jogos que ampliam, né, a compreensão e que fazem parte dos processos, principalmente da andragogia, para ampliar mesmo, para intensificar a obtenção de conhecimento dos nossos alunos ali, né, dos que estão sendo instruídos. E como é que você vê essa invasão da gamificação? Você está usando? Você está implantando já nos seus processos? Está em fase de implantação? Como é que você vê isso? Ou já implanta isso já há muito tempo e agora só chamou de um nome bonitinho? Porque a gente sempre chamou de dinâmica. Sim, eu uso muito a dinâmica. Dentro dos treinamentos, principalmente focado na questão aí do rastreamento, o que eu venho fazendo? Eu pego os números das curvas, frenagens, acelerações e velocidade, correto? Coloco o motorista dentro da sala de aula e coloco ele dentro daquilo que ele estava fazendo, sem nenhum tipo de explicação, correto? Pego esses 13 motoristas, que não pode ter muito, que senão não consegue ter uma atenção devida, coloco os 13 motoristas na sala de aula, faço toda a planificação de todos os dados, e agora nós vamos lá no carro. Mas apita por qualquer coisa. Por quê? Como ele tem essa questão de fazer todo dia as mesmas coisas, ele não se repara dirigindo. Exato. Ninguém se olha dirigindo, certo? Então o que eu faço? Falo, olha, você tem que andar dentro dessa rotação, você tem que mudar a marcha dentro dessa rotação, que todo mundo acha que é o verde, não é somente o verde é uma faixa de torque, não é de aceleração, correto? Isso. E quando você muda essa marcha em ascensão, você tem que ter muito cuidado na questão geográfica do terreno para que você não dê evento desnecessário. Exatamente. Correto? Então, na verdade, essa questão a gente já usa, né? É que agora é tudo em inglês, né?
É turnover, over, game over, tudo over, tudo em inglês. Mas, infelizmente, os motoristas não têm essa visão, né? Você tem que falar na linguagem dele. Às vezes, você falando uma coisa um pouco mais simples, ele entende muito melhor do que eu chegar lá e ficar falando, viu, você faz aí um ever over, game over. Ele não vai entender, porque a prática é diferente. Então, eu trabalho muito na questão visão antes e visão depois. Com visão sem treinamento e com visão com treinamento. Aqui, com acuidade. Vamos lá. Você está apavorado, o motorista tem que ter calma. Não adianta, a velocidade é velocidade. Você não vai conseguir andar 200 por hora numa rodovia de 80. Você vai pôr em risco. Então, é essa educação que eu levo, é isso que não tem nas empresas. Porque ele faz porque está no contrato, não porque tem que ser feito. Aproveitando, Oscar, que você falou sobre a visão antes e depois, eu queria já entrar aqui no cerne, né, do tema que a gente trouxe hoje. Depois, a empresa treinou, você foi lá, conseguiu aplicar aí toda a metodologia, fez as dinâmicas, né, aplicou gamificação. E eu quero saber como é que mantém motivado e engajado depois de um tempo. Passou 3, 4 meses, né, do treinamento. Como é que o motorista pode continuar ainda engajado? Olha, Marley, eu faço o seguinte, eu continuo do lado deles, continuo semana a semana olhando os gráficos, continuo parabenizando, continuo conversando. A gente não pode fazer coisa instantânea, ela tem que ser duradoura. De qual maneira? Continuar acompanhando, tá? Andar junto, perguntar. Quando estiver eu tenho os grupos hoje, né? Que todo mundo tem grupo de WhatsApp, mandar mensagens positivas. Pessoas, continuem no mesmo padrão. Olhei aqui essa semana, continuam os números muito bons. Vamos mantendo essa força. Qualquer dúvida, me procure. Né? A gente tem que andar do lado. A gente não pode só ir lá e falar. Tem que andar do lado. Né? E a maioria das vezes, as pessoas não têm isso. Né? Ah, eu fiz lá, ele já pegou o que tinha que pegar, eu já passei o que eu tinha que passar. Ótimo. Isso é parte do educador, passar o que tem que passar. Mas o acompanhar é imprescindível. Andar junto. Tem a dificuldade, o número subiu, sala de aula de novo. Porque assim eles vão se sentir acolhidos, né? A gente não pode só bater, como diz o ditado. A gente tem que acompanhar. Na verdade, nem pode fazer isso, né? Nós temos que acompanhar. Bater no sentido de ficar lá chamando só para dar de novo, número ruim. Não. Vamos observar o porquê. Porque tem números que teve aqui durante esse mês passado, na empresa aqui que eu faço a gestão, que não tinha culpa do motorista, porque a caixa lá da central do rastreamento estava solta. Ou seja, esse número não é culpa do motorista. E eu ensino isso, observe lá, faça a revisão também da sua parte dentro do rastreamento, vê se ele está com problema, porque ele é uma questão eletrônica que pode ocasionar problema. E esses números, às vezes, que caem dentro do ID dele, né, não é compatível com o que ele fez. Exato, isso acontece algumas vezes, né? Inclusive, até no último episódio que a gente trouxe, o penúltimo, na verdade, a gente trouxe 2 motoristas aqui, eles falaram situações exatamente parecidas com o que você trouxe de problema no veículo acaba prejudicando o motorista, né? E isso vai muito da parte de gestão humanizada que a gente sempre fala aqui, né, Flávio? Exatamente. O gestor, quando ele traz um treinamento como o de vocês para a operação, ele não pode simplesmente achar que ali vai solucionar tudo, né? E até como o Oscar falou, ele precisa acompanhar. Ele primeiro precisa participar do treinamento como se fosse realmente um motorista, né? Exato. Ouvindo tudo, entendendo todas as nuances, todo o aprendizado, né? Tudo que é preciso ser feito. E a partir dali, você, como seu papel de gestor da operação, do motorista, da frota como um todo, você precisa ter esse acompanhamento contínuo, né? De fato, às vezes, né, Oscar, no seu caso, você consegue estar mais próximo, né, por um papel de assessoria, mas às vezes a empresa ela só chega e faz um treinamento pontual, né? Então faz parte do gestor saber bem desse treinamento para fazer com que ele seja contínuo, né, para a gente ter esse engajamento ao longo do tempo, né? Porque até mesmo no final das contas,
A gente tem uma parcela pequena de motoristas que tem um comportamento realmente que precisa ser corrigido. Não é uma parcela tão grande assim. Uma outra parcela, né, é uma parcela que está ali no meio termo. Ela nem contribui, mas também não faz nada contra. Ela vai sendo levada pela maré. O que manda fazer, eu vou fazer. E tem uma outra parcela que realmente se interessa, que está ali querendo fazer a coisa acontecer, né? Tem uma galera que vai para um treinamento, vai lá para o auditório receber o treinamento e já vai como o Oscar falou. Ah, mais uma vez, para ouvir a mesma coisa, não muda nada, aquela coisa. Mas quando sai do treinamento é sempre apertando a nossa mão, dizendo, poxa, eu vi isso acontecer em tal lugar e foi bom você ter falado sobre isso. E aí, com relação a esses públicos que a gente atende, a gente tem essa pequena parcela. Essa pequena parcela, ela realmente ela não leva em consideração o treinamento, não leva em consideração as regras de trânsito, não leva em consideração as regras da empresa, e elas terminam como a laranja podre numa caixa, contaminando tudo para o gestor. Na visão do gestor, muitas vezes ele leva isso em consideração. E aí termina batendo em todo mundo. A tecnologia, como a gente um fornecedor de tecnologia, a gente é um incentivador, né, das novas tecnologias, até porque a gente vê os resultados que isso dão. Essas novas tecnologias, geralmente, elas entram como um divisor de águas, separando o joio do trigo, mostrando exatamente quem é quem. Você já não precisa mais trazer todo mundo para dentro de um treinamento. Traz aqueles que realmente estão gastando combustível. Vamos ver como é que está a frota. A análise que o Oscar fez é sensacional, porque realmente ele faz uma análise antes para saber. A gente sabe que tem os motoristas que precisam realmente de correção, que precisam realmente de uma disciplina, mas eu acredito, pelo tempo que eu tenho, que é uma parcela pequena. Como é que é a tua visão, Oscar, com relação a isso? Na verdade, muita gente teve que se melhorar, se aprimorar, porque senão já existe uma tendência aí muito mercadológica da falta da mão de obra, né? Dessa escassez que nós estamos passando. Então teve, graças a Deus, muitas pessoas que se antenaram, até porque é o que ele gosta de fazer, é uma profissão que ele tem que aprender para poder se modernizar, para poder estar atualizado no mercado. Ótimo, isso perfeito. Tem muito, graças a Deus, que a maioria aderiu a isso. Agora, como é que a gente faz para sustentar tudo isso? A gente não pode só simplesmente chegar lá e colocar numa lousa ou no slide e falar, olha, funciona assim e pronto, acabou. Aí vai o gestor de manutenção e o gestor lá do tráfego paulado no motorista. Ah, você está agindo errado. Aí o motorista cai em desânimo. Fala, pô, vieram aqui, me explicaram, tem que fazer assim, tem que fazer assado, não consigo fazer e não tenho suporte para melhorar isso. Né? Não tem Exatamente. o suporte. Né? Então, às vezes, é isso que a gente fala muito. Chama a gente. Eu estou disposto aqui para ir aí e fazer o melhor para a sua equipe. E saber a raiz do problema. Eu não vou simplesmente acreditar no primeiro que chega para mim e fala alguma coisa. Irmão, vamos lá no ônibus, vamos conversar. Qual que é a ficha desse ônibus? Quantas vezes esse ônibus... Desculpa. Quantas vezes esse ônibus ele teve ficha que o mapeamento, o rastreamento estava apitando indevidamente? Às vezes as pessoas se desanimam e não sabem da informação correta que cai no mesmo do mesmo. Esse é um diferencial de mercado que eu estou buscando junto com a Inflit com vocês. Nós temos que sair na frente, nós temos que estar colado no cliente. Qual que é o nosso maior cliente? O motorista. É ele que usa efetivamente o processo. Quem busca o resultado é o gestor de manutenção e de operação. Tá? Se você colocar um apoio logístico hoje, eu tenho empresas aqui que tem 200 carros rodando, com D-1 na apuragem do rastreamento, como é que o resultado vai ser satisfatório? Sendo que um operador logístico consegue, no máximo, olhar 50 veículos em operação e a empresa tem 200 em operação. Vai dar números exorbitantes negativos. É fato. Não consegue. Aí o que acontece? O rastreamento é igual a todos. Ah, porque os números nunca baixam. Não vai abaixar. Não tem um acompanhamento real. Não Não tem, tem. E não tem o quando pai da tem, criança, né? né? Hã?
Falta o pai da criança que vai tomar conta dos números e fazer a coisa acontecer. Exatamente. Então, o que, que nós temos que ter um pouco aí? É um pouco mais da retenção, olhar para a coisa de verdade. Espera um pouco aqui, isso aqui que tá, esse número aqui alertou, né? Então é o semáforo. Se tá verde, ótimo. O amarelo, atenção. E o vermelho, opa, os números estão negativos. Por que, que esses números estão negativos? É treinamento, acuidade, é manuseio, que ninguém fala nada. Sempre é um motorista que está dirigindo errado. Concordo. Né? Sim, sim. E aí, Oscar, você já pegando esse gancho de números, né? Eu queria que você contasse uma história de sucesso, né? Um trabalho que case. você fez, que realmente mudou muito a realidade da empresa, os números da empresa, que eles continuaram motivados por um bom tempo e realmente enraizaram ali o conteúdo que você passou no treinamento. Ó, vamos lá, tem algumas delas. Esse mês, entre uma equipe de uma empresa que a gente presta serviço de fretamento contínuo, eu tinha 67 mil eventos. 67 mil eventos. Frenagem, aceleração, curvas e velocidade. Baixei para 11 mil, Redução certo? De que maneira? significativa. Indo lá, colocando na sala de aula e mostro para vocês isso. Colocando na sala de aula, explicando, indo na rua e mostrando. Não é assim que faz, é desse jeito que faz. Dentro do atendimento ao cliente, você tem que ir lá ter uma postura de profissional uniformizado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não se entre em conversas paralelas. Você está ali para fazer um serviço exemplar, conduzindo com segurança, com responsabilidade e educação. Lembre-se, gente, hoje está tudo fácil para filmar. O celular é o nosso maior amigo, tanto para te ajudar quanto para te complicar. Quanto menos envolvimento você tiver, é melhor. Então, dentro do atendimento ao cliente, chamei todos eles dentro da sala de aula e falei que não tem que haver envolvimento, a não ser bom dia, boa tarde, boa noite, estou aqui para te ajudar. No que eu posso te ajudar. E nunca não é comigo. Se for dentro da empresa de ônibus, eu vou direcionar para o setor que responde por isso. Uhum. Correto? Outra coisa que acontece muito, o Flávio acho que acompanha isso até melhor que o Marley, porque ele está mais ativo dentro de uma empresa de ônibus. Ah, esse ônibus aqui está com problema, me ajuda aí, ô líder da equipe. Liga lá na empresa e fala que o ônibus está com problema para me trocar o ônibus. Não se leva problema de casa se não for para dentro de casa para resolver. Uhum. Né? Então tem muito isso hoje dentro do mercado. Somado que os motoristas também tá assim, se não quer, tem quem quer. O cara não anda, não fica um dia desempregado. Tá todo mundo precisando de motorista. Né? Então tem aí algumas coisas que a gente tem que olhar de uma outra maneira. A gente tem que saber. É lógico que tem pessoas que não se adaptam. Pronto. Aí é uma outra questão. Agora, você provocar a pessoa, aí já passa a ser algo muito amador. Sim. E como é que você lida, Oscar, com essas pessoas que realmente não conseguem se adaptar? Qual é o seu processo, né, em relação a isso? Como é que você reage em relação a isso? Primeiro eu vou buscar a ficha dele junto ao RH para ver se tem algum histórico negativo, correto? Dentro desses históricos, eu já consigo saber do perfil. Chamado para o perfil, eu chamo ele em particular e me coloco à disposição ali para ajudar. Não como um instrutor, como um amigo. Só para vocês terem uma ideia, numa outra empresa que eu passei, isso já faz um certo tempo, mas eu uso isso sempre como exemplo, que chegou lá uma denúncia que esse motorista que nunca havia dado problema para a empresa estava bebendo no ponto final, certo? Aí o diretor da empresa me chamou e falou assim, você já sabe, né? Eu falei, eu quero ir lá primeiro saber o que está acontecendo, porque o histórico dele não é ruim dentro da empresa. Alguma coisa está acontecendo. De imediato eu liguei para o RH e perguntei se essa pessoa tinha férias para tirar. Falou, tem uma vencida, mas tem 8 meses para dar. Consegue dar essas férias dependendo do que eu falar com ele amanhã ou depois? Conseguimos. Fui no ponto final, descaracterizado. Cheguei lá e realmente ele parou com um ônibus sanfonado, Flávio. Sanfonado, tá? Imagine Parou no aí. ponto final. Parou no ponto final, mandou aquele sinal pro cara do bar, o cara esticou um conhacão e colocou no copo. Eu cheguei do lado dele, engasgou, enfim. Aí eu fui saber que estava com um problema com o filho, que estava entrando nas drogas na época, e a filha estava grávida do cara que vendia a droga. Pensa a cabeça do cara.
do motorista. O que eu fiz? Eu levei ele para dentro, fui lá, chamei, olha, você posso te ajudar como pessoa? Esquece o Oscar instrutor. Eu fui lá, peguei essa pessoa, fui junto à casa dele. A esposa, na hora que chegou, já começou a xingar, que perdeu o emprego. Eu falei, calma, calma. Você vai fazer o quê? Vamos chamar sua filha e seu filho aqui. Vou chamar sua esposa aqui. Eu vou te dar férias a partir de amanhã. Eu quero que vocês vão para a praia, algum lugar que vocês queiram ir. Eu vou dar o combustível do meu bolso, porque eu estou vendo uma família sendo destruída por falta de diálogo. Diálogo. Olha para sua esposa, fala que você ama, olha para o seu filho, que você trabalha como ônibus aí, e de repente ele está precisando de um abraço. Meu filho, eu te amo. Pense que a sua filha está gerando o seu neto, que é uma coisa de Deus, é uma vida. E eu não vou te mandar embora, você está de férias a partir de amanhã. Esse rapaz foi, me liga até hoje agradecendo, chora toda vez que fala comigo, aposentou dentro da empresa, já está com 3 netos, o filho saiu das drogas e ele hoje vive de aposentadoria fazendo bico lá na cidade onde ele está. Ou seja, a gente não precisa de tijolo para fazer pedestal, a gente precisa cuidar das pessoas. E é isso que as empresas, infelizmente, em alguns momentos deixam a desejar. Se dane, faça a linha, eu preciso atender o cliente. Calma, isso daí é fato. Mas e por trás disso? Existe um ser humano e as pessoas não vê o ser humano. Vê dinheiro, lucro incessante, tem que ter lucro, tem que fazer a linha, de qualquer jeito, com falha de freio. Não é assim que funciona. Então a gente tem que olhar para o ser humano. Existe um mundo antes pandemia e um mundo pós-pandemia, que hoje as pessoas estão muito mais sensíveis. Sem contar que, da mesma forma que a gente teve uma desvalorização grande nesse setor de treinamento com relação a motoristas que foram colocados para fazer essa função, para ter esse papel, que é importante, né? Mesmo sendo o mais velho da empresa, tendo um bom comportamento, ter a capacitação técnica é extremamente relevante. Tem pessoas que realmente fazem essa transição e conseguem ter bom desempenho, já conseguem, né? Mas nós temos um dado de mercado que diz que também os gestores de frota caem de paraquedas no setor. Né? Aí a gente está falando de empresas de transporte de passageiros, a empresas de transporte de cargas, ou empresas que não fazem transporte, mas que têm uma frota para transportar consultores, técnicos, engenheiros. Os gestores que estão ali cuidando da frota geralmente vêm de outros setores, que têm capacidade analítica para outros setores, mas com relação à frota precisa de desempenho analítico voltado para frotas, como indicadores de frotas que são preponderantes, fundamentais. Você falou que analisou indicadores, puxou esses indicadores para níveis aceitáveis e conseguiu ter resultado com isso. É lindo ver isso acontecendo. A gente acompanha isso também nas empresas por onde a gente passa. É um resultado de 7%, 8% no consumo de combustível de uma empresa como essa, apenas mudando o comportamento. A gente vê que isso acontece e deixa todo mundo bem, o motorista, o gestor, todo mundo se alegra com isso. Mas essa parte de humanização vem muito da questão da redução de custos. Aí o Marley se dá bem no marketing, né? Mas ele nunca estudou marketing, nunca fez marketing, nem se interessa por marketing, mas ele tem uns vídeos ali, uns videozinhos bacana e já tem 10 anos dentro da empresa. Vou botar ele no setor de marketing. Cuida, coloca um dinheirinho a mais. Essa desvalorização está acontecendo em muitos setores, né? No sentido não só de questão financeira, né? Mas na questão dos salários dos funcionários, mas também na capacitação técnica dos profissionais. Essa desvalorização da capacitação técnica muitas vezes ocasiona tudo isso que a gente está vendo. E por isso, não só a capacitação técnica deve ser levada em consideração, mas essa parte humana que você trouxe, Oscar, e parabéns aí pelo trabalho, pela história. O cachorrinho aí tá bem incomodado com você falando aí. Até mandei ele sair, mas falar pra você, viu? Ele quer participar também. Deixa o cachorrinho, ele quer participar ele quer contar a história dele também.
Então, parabéns aí pela história. A gente tem algumas histórias semelhantes também. E levar isso em consideração faz parte. E deveria ser. A gente vai bater um papo até com uma psicóloga. Isso, próximo episódio, sobre saúde mental dos motoristas, né? Exatamente. E fala muito sobre essa história que você contou, Oscar. Aqui no podcast a gente fala muito sobre gestão humanizada, como eu já falei anteriormente. Eu acho que talvez, né, Flávio, esse foi o melhor e maior exemplo Exato. de gestão humanizada que a gente teve aqui no podcast. Exatamente, né? Exatamente. Porque realmente a ação ela poderia ser imediata, de demissão, né, de cortar ali realmente da operação. Você não vai pisar mais aqui nunca mais. O profissional não pode fazer Não isso. pode. Mas a gente, com essa sua história, vê que precisa ter um pouco mais de contato. Claro que é um erro, né, enorme. Foi um erro cometido que poderia ter consequências muito graves. Muito graves. A gente não vai romantizar esse lado. Também não. Né? Realmente é uma atitude muito ruim, muito inconsequente. Porém, quando a gente para entender realmente o contexto, o cenário, a gente tem esse tipo de atitude que o Oscar trouxe. E até o que ele fez, né? Busca o histórico do funcionário. Não é um histórico que está trazendo problema constante. Exato. Ele não teve outros problemas com relação a isso. Ele teve esse problema pontual e que o Oscar teve a sensibilidade de entender, peraí, esse motorista não é assim. Não é. Aquilo que o Alessio falou no outro episódio, né, do motorista com muito evento de excesso de velocidade. Não, esse motorista não é assim. E aí quando ele foi ver a tecnologia que estava com dado errado, né? Acho que também teve outro caso de outro motorista, na verdade, está usando o veículo ali e não se identificou direito. Também. Então, assim, investigar, procurar o que é que está acontecendo, saber do histórico, trazer essa humanização, saber o que é que está acontecendo por trás daquela situação ou por trás daquela sequência de eventos, né? Então, isso é bem bacana mesmo. A gente até vai trazer esse assunto com a psicóloga. E parabéns aí pelo trabalho e por esse tipo de visão. Mas quando? Agora a pergunta é, quando, então, disciplinar? Quando e em que nível, né? Acho que é importante a gente saber, acho que você já vivenciou isso algumas vezes, todo instrutor passa pela disciplina também. Quando a gente pode, então, disciplinar e com qual intensidade? Acho que é importante, acho que o nosso público também precisa saber, para de repente não pesar a mão demais ou ser leniente com a situação. Como é que você enxerga isso, Oscar? Olha, eu enxergo isso da maneira chamado 3 letrinhas muito simples, mas que repercute de uma magnitude estratosféricas. POP, Procedimento Operacional Padrão. Se é o Flávio, se é o Marley, se é o Oscar, não importa, o procedimento é o mesmo. Nós temos que deixar o fator pessoal de lado e pensar na eletividade da empresa. Lógico que essa eletividade que a gente tem que pensar na empresa não é só focado em puxar o bem para a empresa, mas ser sério com as coisas. De que maneira? Não importa se sou eu que vou estar no tráfego, mas eu tenho uma regra a cumprir. Qual que é a regra do tráfego para cumprir? Atender bem os motoristas, ver o melhor carro que pode ser feito dentro dessa situação e colocar ele na linha com respeito. Hoje, eu vejo muita pessoalidade nas empresas. Eu mando, eu sou o cara, você deve obediência para mim. Não compactuo com esse tipo de situação. O que eu compactuo, é claro que a pessoa também não pode chegar muito, amorzinho, não é essa a questão. É nome, não apelido. Olha, seu Flávio, qual o problema que está acontecendo com o seu carro? Meu carro está acontecendo isso. Vem aqui que eu vou resolver. Eu não tenho carro para te fornecer agora. Vá até a sala do motorista, tome um café que eu vou providenciar o mais rápido possível para você. E não fazer o que fazem. Espera aí, acabou, é o que tem para você hoje. Se quiser, espera. Se não quiser, e se for embora, é suspensão, é gancho. Então, eu acho que dentro de um procedimento, tudo isso acaba. Eu uso muito o exemplo de telemarketing. Você pode morrer de xingar a telemarketing. Ela não deixa do padrão. Sim, senhor. Não, senhor. Muito obrigado.
Não é assim que funciona? Sim, Quem sim. recebeu o telefonema de telemarketing é assim que funciona. Ela segue um padrão, não importa quem seja. E isso não tem nas empresas. Normalmente, quem está alguns, não todas, mas algumas empresas que têm liderança, está dentro da casa há anos e não se preparou. Não foi lá fazer um curso, não foi fazer uma faculdade, não foi ao menos sequer se preparar com outras empresas. Copie o que é bom, porque isso não é copiar, é se aprimorar. Aí sobe, né? Agora eu sou líder de tráfego, eu sou líder disso, eu sou líder, liderança não é mandar, é acompanhar, é cuidar, é reter. Porque tem coisa que a gente faz aí, hoje em dia, dentro do mercado, e está perdendo-se muito motorista por um muito obrigado, por um atendimento bom no telefone, por uma questão de perguntar se eu posso te ajudar, o que está acontecendo. Problema dele, não tem nada a ver com isso, cada um com seus problemas. Espera um pouco. O problema do portão para dentro também passa a ser da empresa. Com certeza. Algumas empresas chamam isso de assistencialismo. Negativo. Se fosse assim, então, esse rapaz que eu fui lá, conversei com a família dele lá, aquele motorista lá, ele deveria, se eu for lá e faço algo para jogar ele mais no buraco ainda, será que ele estaria vivo? Estaria com casamento? Todo mundo Verdade. sabe que a doença do século hoje se chama depressão, síndrome do pânico. Todo mundo achava que isso não existia. Existe. Uhum. Está aí para todo mundo ver. Você vai para uma família onde você tem hoje o maior problema, problema dos motoristas hoje é social. Tem motoristas que pagam pensão, tem motoristas que têm algumas coisas aí que precisam ser revistas. Sim. Eu acho que tem que fazer um procedimento correto, da forma correta, que não é questão de favorecer ou não favorecer, é o que é certo. Eu digo que tem o que eu quero, tem o que você quer e tem o que é certo fazer. Perfeito. Oscar, queria agradecer muito a sua presença aqui no episódio de hoje. Foi um episódio muito bom, né, Flávio? Bom. Assim, Dentro da nossa área de conforto. Foi um episódio no qual você falou bastante À sobre as suas vontade. experiências, o Oscar também. E é um ponto de suma importância, porque trouxe muito dessa parte de cuidar do motorista, né? E a gente sabe que pequenas empresas, médias empresas, se elas quiserem chegar a um patamar elevado, se quiserem crescer, precisa cuidar desses ativos que são os motoristas. São importantes, são fundamentais e precisam ser tratados como tais. Com certeza. Porque imagine, você tem lá a melhor frota possível, a frota novinha, o melhor carro disponível do mercado, mas se for mal conduzido. Se for mal conduzido, a marca vai sofrer, a empresa vai sofrer, o próprio motorista vai sofrer, o instrutor vai sofrer, o tráfego vai sofrer, o cliente vai sofrer. É só Coisa ruim. prejuízo. Exato. Só prejuízo. Então, cuidar do motorista é muito importante. O Oscar deixou bem claro aqui pra gente, Flávio também com suas experiências. Então, quero agradecer, né, em nome da Inflit, sua presença hoje aqui, Oscar. Eu gostei muito do episódio, muito mesmo. A história que você trouxe também me tocou bastante e acredito que as pessoas podem estar levando isso como exemplo. Então, eu queria novamente aqui agradecer e perguntar se você quer deixar algum último recado aí pro pessoal que está ouvindo a gente. Olha, claro que tenho muito a agradecer pelo convite ao Henrique, né, que começou a conversa, Flávio, Marley, Rodrigo, Vitor, a todos da Inflit, falar que eu estou aqui sempre para ajudar. Queria que de antemão agradecer uma pessoa que foi um divisor de águas na minha vida profissional de um ano para cá, que é o pessoal lá do RH, da onde eu presto serviço, o Damião e a Cida. O Damião que sempre me apoiou em todos os projetos humanizados dentro da empresa hoje que eu presto assessoria. Falar que a minha empresa está à disposição, se é que eu posso deixar aqui o meu contato. Com certeza. Ele é o 19 99720 0618. O nosso site é o www.pinhoevaroto, com 2t.com.br. Flávio, se você precisar de alguma coisa aqui no estado de São Paulo, irmão, tamo junto, pode contar comigo. Obrigado. Entendeu? E se precisar que o Oscar vá até Salvador, já fui várias vezes aí, cidadão. Marley, você é sensacional, uma pessoa de um futuro brilhante, você tem uma energia muito boa, somada com o Flávio, procurando o bem. Nós precisamos multiplicar o bem sempre e jamais deixar de agradecer às pessoas que fazem parte da minha vida, né? É Pinho e Varoto, porque é Rose Pinho e Oscar Varoto, aos meus filhos, aos meus netos.
são pessoas que fazem muita parte do meu contexto de vida. Eu só tenho que agradecer pelo convite, espero retornar. Com e certeza. Estar aí junto com vocês aí, em breve. Em breve, em breve. Muito obrigado, Oscar. Vamos estar deixando aqui os seus contatos, né, na descrição do vídeo, né? Então, o pessoal aí que quiser entrar em contato com o Oscar, só acessar o link da descrição e os números da descrição também. Quero agradecer demais a presença de vocês aqui nesse episódio, ouvindo a gente até o final. E já deixo aqui meu pedido de deixar seu curtida, seu comentário, se inscrever no canal para não perder outros episódios parecidos com esse e deixar seu comentário também falando sobre o que achou. É isso. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.